Então, uma boa noite a todas. Primeiramente, agradecer a presença de vocês nesse espaço. Ficamos muito felizes, então, as professoras, eu, de tê-las aqui. A ideia desse momento Sala da Coordenação, ele é um evento bem pontual, que nós fizemos já no trimestre passado, e agora a ideia é irmos repetindo ele de tempo em tempo, para que tenhamos um espaço de diálogo, de conversa, de troca, de relacionamento entre todas nós. Então, eu vou iniciar me apresentando, depois também vocês, né, podem ter esse momento de troca e também apresentação pessoal de uma com a outra, que acho que isso é muito rico, e conhecer também as professoras. Agradecer a Prof. Lala e a Prof. Marta, que estão aqui conosco e toparam, né? Então, embora eu esteja trazendo uma proposta a partir da coordenação, então eu fiz um convite para os professores do curso que pudessem estar aqui para que vocês também pudessem conhecê-los, tá? Então, já no início agora, gostaríamos de convidá-las, né, meninas, deixar bem marcado que na quarta-feira nós temos um evento, que agora a gente já está divulgando com vocês, né, no e-mail e também no grupo de WhatsApp, um evento pensado para vocês, acadêmicas do curso de pedagogia, tanto as acadêmicas do curso presencial, quanto acadêmicas do curso EAD, da modalidade EAD. O curso, o evento, ele vai acontecer na quarta-feira agora, dia 23, no turno da noite, então depois a gente repassa novamente o e-flyer. Nós temos uma palestra com uma recém-doutora, então, que é também nossa aluna egressa, que foi aluna do curso de pedagogia, fez mestrado em educação aqui na Unijuí, doutorado em educação na Unijuí, e que vem, então, partilhar a experiência dela em uma perspectiva muito rica, teórico-conceitualmente, e também as experiências dela enquanto docente, com vocês, tá? Professora Franciele. E nessa noite, gurias, como vocês estão colocando ali, quem mora em que lugar, né? Nesse momento, desta vez, vai ser no Polo Ijuí, né? Na sede da instituição, que é aqui, né, em Ijuí. Mas em outros momentos, a gente quer organizar também algumas atividades nos demais campi, para que a gente possa potencializar também cada um, né, dos nossos movimentos. Então, vamos organizar um evento presencial lá em Santa Rosa, outro lá em Três Passos, né? Panambi já é mais pertinho, então a gente pode potencializar tudo aqui em Ijuí, tá? Pelo menos nos campi, onde a universidade está. Tá bem, meninas? Então, o convite, vai haver link para vocês da EAD, mas o convite, a gente espera que vocês possam, aquelas que estão se organizando, vir pessoalmente, né? A Laura com a Diva, né? A Sabrina, que é ali de Panambi. Então, todas vocês que moram pertinho, que podem vir, né, gurias? A gente quer ver, quer abraçar, quer estar com vocês, tá bem? Bem, esse momento eu vou trazer alguns elementos sobre o curso de pedagogia que foram organizados e que eu entendo que vale para quem está chegando, que essa é a ideia, e também para quem já está cursando. Por quê? Porque nós ainda não fizemos com vocês nenhum momento como esse, trazendo alguns aspectos, embora no decorrer do diálogo com as professoras e comigo, vocês foram descobrindo essas questões que eu vou apresentar. Então, eu vou ser bem breve, eu vou apontar algumas questões, né? A Prof. Lala e a Prof. Marta ficam muito à vontade também de fazerem as suas colocações, para depois a gente ter um tempo para vocês conversarem, tá bem? Então, eu vou projetar aqui e vocês me avisem se ele vai aparecer, porque eu não as vejo, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se assim ele vai passar, tá? Ele passa o slide? Está aparecendo. Muito obrigada. Então, eu vou apontar, gurias, alguns pontos para que vocês conheçam o curso de pedagogia no qual vocês estão,
tá? Então, aquelas que estão chegando, né, sejam bem-vindas, agora passam a fazer parte da história do curso de pedagogia da Unijuí, e as que já estão também trilhando o seu caminho, compreenderem de que lugar vocês falam, que curso é esse. Então, entender que o curso de pedagogia, gurias, independente da modalidade dele, ele é um curso que possui 62 anos de experiência, de história, né? Então, ele é um dos primeiros cursos que fora criado na instituição, em 1956. Né? E ele entrou recentemente aqui na Unijuí na modalidade EAD, recém em 2020, foi o primeiro currículo nessa modalidade, mas isso em termos de currículo e modalidade, porque o curso já possui, então, uma história, né? Formou a grande maioria dos professores em atuação nas regiões de abrangência aqui, né, da Unijuí, no Noroeste, e também em outras regiões nas quais nós temos os campi. Ele é um curso que está estruturado, né? Então, a partir dessa sólida experiência e também uma tradição na formação de professores, e sempre foi, desde a sua fundação, extremamente comprometido com a formação de futuros educadores, trazendo uma proposta curricular articulada, né? A partir dos fundamentos da pedagogia, mas também conectada e pensando as questões formativas atuais e inovadoras no campo da educação. Então, é um curso que vem, né, se atualizando e buscando dialogar com as diferentes gerações. Pontuar algumas questões, né, o corpo docente que está com vocês, né, por meio do ambiente virtual, são professores, todos eles com mestrado e doutorado, né? Não tem no corpo docente especialistas, então isso também vocês podem observar, né? Obviamente que um professor especialista também tem sua trajetória, mas há um grande diferencial em você ter a mediação, o diálogo, o acompanhamento, né? Os estudos orientados por mestres e doutores. Então, o acesso que vocês têm, né, a biblioteca física e virtual da Unijuí, né, com esse amplo número de títulos essenciais à área da pedagogia. Então, com essa trajetória, nós temos na biblioteca tanto a física quanto a virtual, mas chamando atenção também para o acesso que vocês têm à maior biblioteca da região noroeste do estado, que é a Biblioteca Mário Osório Marx, né, que leva o nome do professor Mário Osório Marx, que foi um grande professor, pedagogo, pesquisador, e que depois a professora Eulália, a professora Marta, tem até mais propriedade que eu para comentar com vocês toda a trajetória e a marca, né, do professor Mário Osório Marx no curso de pedagogia. Também o diferencial do curso de pedagogia de vocês, que é o fato de que vocês estão tendo, né, uma formação universitária, então isso é muito bacana de vocês compreenderem o diferencial de uma formação em uma universidade, né, o que isso implica, porque tudo isso está contido no processo de vocês têm acesso a toda a estrutura da Unijuí, então, como nós falávamos, né, eventos, a possibilidade de vir aos diferentes campi, né? Mesmo que vocês às vezes estejam atreladas a um polo, que é tem uma estrutura um pouco mais enxuta, mas vocês podem tomar a decisão de vir também interagir e estar nos diferentes campi da universidade. Então, a participação de aulas magnas, acesso a vários cursos, projetos junto à comunidade, então depois vocês podem conversar com as professoras e verificar, né, o que está acontecendo, o que pode ser implementado, como fazer a diferença, então, na vida das comunidades também onde vocês estão. Então, ressaltar, assim, para quem também está chegando, refrescar, o diferencial, né, de ter um diploma universitário de uma das melhores universidades da América Latina, que é a Unijuí. Então, recentemente foi publicizado, então, que ela faz parte desse hall, né, é uma das melhores universidades da América Latina. Então, isso é um grande diferencial, é uma instituição, né, na qual vocês também vão ter um reconhecimento onde vocês estiverem, né, por terem tomado também a decisão de trilhar o percurso formativo de vocês nessa instituição.
Um ponto também diferente que vocês podem observar é que vocês têm uma abertura direta e dialógica sempre com os professores do curso de vocês. Então, embora vocês tenham, né, a mediação extremamente qualificada de uma tutora, que também é doutora em educação e pedagoga, vocês também estão sempre sendo atendidos e estão sempre em diálogo com professores diretamente, né? Então, vocês não têm o processo de ensino e aprendizagem mediado unicamente com a tutoria, né? Vocês conseguem acessar, tirar dúvidas, conversar nos fóruns, falar com os professores. Isso é um grande diferencial, gurias, é importante vocês saberem, porque o que é praticado, via de regra, nas instituições de educação à distância, é uma hierarquia em que o aluno, ele tem suas dúvidas tiradas e acompanhado somente pela tutoria. O professor é aquele que faz, né, a aula, a videoaula, o material, mas ele não entra em contato necessariamente com o aluno. Então, esse é um diferencial. A gente faz questão de manter, os professores da instituição também fazem questão de manter esse diálogo. Então, o ambiente virtual, né, vocês viram que o Moodle passou agora por uma melhoria, então sempre é importante vocês, alunos, isso fica também para quem está chegando, para quem está mais maduro, as meninas veteranas, o Moodle, o que ele pode ser melhorado, né? Vocês sempre são acompanhados por processos de avaliação, né? Do Moodle, da estrutura, né? Vocês são chamados a avaliar as disciplinas, o andamento das aulas, então é sempre bom irem também registrando o olhar de vocês, acadêmicas, que pode gerar melhorias. Então, agora a gente recentemente passou por uma mudança no Moodle que visamos melhoria. Daqui a pouco, né, ainda sempre vamos ter mais coisas para melhorar, tá bom? Então, AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem, para as gurias que estão chegando, e o Moodle Unijuí é o ambiente que nós, então, escolhemos na Unijuí. Cada instituição de ensino superior à distância precisa ter um AVA. Mas esse AVA, ele muda, gurias. Então, né, talvez tenha algum familiar, algum conhecido que tem um outro tipo de AVA. Então, cada instituição tem o seu tipo, tá? Então, sempre fiquem muito à vontade também para falar comigo, né, nas avaliações, com os professores sobre o AVA. O acompanhamento da tutoria, então, para quem está chegando, né, é sempre importante registrar que a nossa é a Vanessa, que é também professora graduada da área da pedagogia, em pedagogia, e também tem sua formação em nível de pós-graduação, como eu comentava, e que vai acompanhá-los. Porém, a Vanessa, como eu disse, isso é um diferencial aqui da Unijuí, ela não necessariamente tem, né, no escopo dela, as dúvidas de conteúdo. Isso se dá direto com os professores do curso. A Vanessa acompanha os estudos de vocês, estimulando vocês, auxiliando na organização dos estudos, no cumprimento dos prazos, né? Então, todo o apoio para vocês estudarem, como estudarem, né? Não deixar que as coisas saiam desse processo, se dá com ela. Então, ela cuida desse processo junto com vocês, tá bom? Então, podem recorrer a ela sempre. Tem o WhatsApp, né, da tutoria, tem o WhatsApp das turmas, então ela sempre está acompanhando vocês, tá? Os materiais, então, também é bacana de dizer que são todos materiais produzidos por professores, mestres, doutores, né, que têm experiência na área da educação. E aqui, isso eu já comentei, que é o acesso, né, à biblioteca virtual, que vocês têm, então, a minha biblioteca, a biblioteca Pearson, então, que são duas grandes bibliotecas virtuais com as quais os professores trabalham, e as bibliotecas, né, físicas dos campi, né, no caso, a Biblioteca Mário Osório Marx, que é a biblioteca da Unijuí. Então, meninas, trazendo um pouquinho do currículo, quem já, né, entrou no curso nos anos anteriores, tem um currículo que integraliza em 5 anos. E quem entrou agora, que fez o vestibular e entrou, tem um currículo que vai integralizar, ou seja, se realizar em 4 anos. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas por que mudou? Por que é assim, né? O que mudou?
Então, gurias, o que a gente queria conversar com vocês é que sempre há o ponto positivo e negativo em ambos os movimentos. Por exemplo, quem está num curso de 5 anos tem um currículo que demora 3 trimestres a mais para finalizar. Porém, por trimestre, tem um número menor de disciplinas para cursar, menor de carga horária, o que acaba sendo favorável para gestar o número de atividades, né? Não gerar sobrecarga, né? Fica mais fácil de gestar. Porém, fica 3 semestres a mais, 3 trimestres. Quem entrou agora nessa nova versão percebe que tem um número maior de disciplinas por módulo, né? Não muda muito, mas muda um pouco, e termina, então, em 3 módulos a menos, tá? Então, tem que ter um pouco mais de organização, de foco, para não perder as atividades, porque tem, digamos, uma densidade um pouco maior em cada módulo, tá bom? Então, os dois têm o seu pró e o seu contra. Sobre quem já está no currículo de 5 anos, a não ser que vocês tenham entrado no trimestre anterior ou há bem pouquinho tempo, né, para esses vale até a pena fazer uma análise e migrar para o currículo de 4 anos. Mas os demais que já estão mais adiantados no curso, não vale a pena, tá? É melhor seguir no seu curso que logo vocês vão integralizar, tá bom? Isso, eu vi que tem mãozinha, eu vou só fazer aqui a apresentação e daí eu paro para vocês também trazerem as perguntas. Essa versão, então, que está aqui, que eu apresentei, ela é a versão de 4 anos. Então, nós temos aqui a mesma carga horária, eu quero chamar atenção para todas, que vocês têm que cumprir 3.000 horas em disciplinas e 200 horas em atividades complementares. Vocês vão perceber, quem está chegando, quem já é veterano já conhece, que vocês têm, então, o período, né, que são os trimestres. Aqui na Unijuí, nós organizamos o ano em 3 trimestres na modalidade EAD. Vocês vão ver, então, que em cada trimestre nós temos um módulo sendo ofertado, e esse módulo, então, ele já está todo amarrado, tá? Com cargas horárias das disciplinas que são de 40 e 80 horas. Sempre dentro do módulo, vocês têm um seminário integrador, que a sua perspectiva é de integrar o diálogo entre as disciplinas, entre os temas, entre os aspectos que estão sendo tratados, né? Ele integra o que está sendo tratado nas demais disciplinas, né? Às vezes não em todas, mas na grande maioria. Também vocês vão perceber que tem disciplinas que são de viés específico da área da pedagogia e outras, então, que são mais que fazem parte, né? Vocês compartilham com outros cursos de licenciatura. Aqui, então, está o currículo todo, chamando atenção para o fato de que aqui, nesse currículo de 4 anos, o estágio 1 ficou no 9º trimestre, que é o primeiro estágio que vocês fazem. Depois tem o estágio 2, mas se vocês observarem, as meninas veteranas, o currículo não mudou. Tem as mesmas disciplinas, a mesma carga horária. O que mudou foi a reorganização dos módulos, que se tornaram, então, na grande maioria, receberam 1 ou 2 disciplinas a mais para compor o curso em 4 anos. Tá? Então, não há nenhuma perda para quem está em um currículo ou outro, tá, gurias? É somente uma diferente organização para gerar um tempo de curso um pouco menor. E por que isso? Porque, no princípio, nós entendíamos que 5 anos era um currículo que ficava mais harmonizado para não gerar tanta sobrecarga, né, considerando também o perfil da educação à distância. Porém, as pessoas procuram mais cursos de 4 anos. Então, isso foi o único ponto que nos fez repensar a estrutura que nós vínhamos praticando até aqui, tá bom? Pela avaliação da procura das pessoas que buscavam e que acabavam dizendo, por que não é em 4 em vez de 5? No mais, segue a mesma estrutura de curso. Eu vou parar aqui, dar uma pausa, e ver a mãozinha, então, que está da Laura. Laura, fica à vontade. Assim, prof.
eu estou no segundo trimestre agora, e eu queria saber se teria como fazer aproveitamento, né, das disciplinas do módulo anterior, no caso, se eu quisesse entrar para esse de 4 anos, porque eu entrei no ano passado, então ainda é no de 5, né? No teu caso, Laura, você é um caso que pode fazer essa migração, porque você recém entrou. Então, você consegue e pode aproveitar, sim, as que cursou, porque são as mesmas disciplinas, a mesma carga horária, a mesma ementa, então ele segue a mesma linha, tá? Então, a gente aproveita e aí você segue fazendo o curso, tá? Então, como que tu tem que proceder? Manda para a CAE, a Central de Atendimento ao Estudante, que é onde vocês todas sempre vão ter o acesso, né, com as secretárias. Nós temos 2 secretárias que são referência. A secretária Clarice, que geralmente está na parte da noite, que é uma secretária, né, que é uma referência para nós, e a secretária Nídia, que está na parte no turno da tarde. Tá? Então, mas qualquer secretária na CAE pode e deve atender vocês, tá? E aí, Laura, você manda um e-mail para a CAE e solicita uma análise curricular para migrar da versão de 5 anos do currículo de pedagogia EAD para de 4 anos. Tá? Isso, gurias, é para quem recém tinha entrado, que nem a Laura, e a gente acabou, né, mudando a versão. Então, a gente faz a análise, Laura, e vê, vale a pena? Não vale a pena? Tá? Daí as meninas da CAE mostram isso lá para ti. Tá bom? Agora, quem como a Adriane, por exemplo, que já está andando no curso, já está lá na frente, né? Isso só vai bagunçar a tua vida e acaba não sendo, porque dificilmente vai mudar o tempo do curso, né? Vai ficar praticamente o mesmo tempo que tu precisa para concluir, provavelmente vai ser o tempo que vai precisar também, porque ele muda, então as tuas disciplinas que tu fez até agora, elas se redistribuem. Então, às vezes, gera, né, tu vai ficar com uma pendurada e outra para fazer, e aí não vai adiantar. Entendem por quê? É por isso. Tá bom? Eu vou seguir aqui, e aí depois eu deixo vocês também bem livres para falar com as profs e também combinar, tirar as dúvidas, né, mais dúvidas. Então, deixa eu pegar aqui. Aí. Então, meninas, o currículo, né? Então, como eu mostrei para vocês, as disciplinas, elas são de formação geral, as gurias que já são veteranas, conhecem, são aquelas, né, como a leitura e produção de textos, o ambiente, né, e desenvolvimento, temas contemporâneos, filosofia e ética, são disciplinas de formação geral que todos os alunos, então, dos cursos, independente se os da educação, também os da gestão, fazem. Temos disciplinas do núcleo pedagógico comum, então, como cibercultura, história da educação, a questão, né, da didática geral. Então, tem a questão, né, da diversidade, Libras. Então, são várias disciplinas que fazem parte de um núcleo pedagógico comum, que significa o quê? São as disciplinas que, segundo a diretriz curricular da BNC Formação, que é uma base comum de formação de professores, estabelece como sendo temas dos quais não se pode abrir mão na formação de um professor. E essas, então, participam os outros alunos dos cursos de licenciatura, por isso que em alguns momentos vocês veem lá, né, que tem alunos da letras, alunos da educação física, da história e agora da matemática, que é um curso novo que estamos ofertando na modalidade. E também disciplinas específicas, que são as que compõem unicamente o currículo da pedagogia, tá bom? Além desses 3 núcleos, vocês vão perceber que sempre há os seminários integradores, como eu comentei, e observarem os estágios, que começam, né, no caso agora, mais da metade para o final do curso, e também o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? O que eu sempre digo, né, para ficarem atentas aí e veem a partir do olhar também, né, daquilo que as professoras, a Prof. Lala, a Prof. Marta e outros professores
que fazem parte do núcleo docente estruturante, que são os professores que estão sempre acompanhando o desenvolvimento do curso. Sempre, né, vocês começarem a pensar nos estágios. Mesmo que vocês, né, as meninas que estão chegando não é o caso, mas, por exemplo, a Adriane e outras colegas que estão mais adiante, onde eu vou fazer o meu estágio? Tem alguma escola aqui na minha cidade? Quais são meus vínculos? Porque precisa se organizar para esse momento, tá bom? As 200 horas complementares, vocês farão ao longo do curso. Eu vou mandar novamente para vocês um informativo sobre as 200 horas complementares, tá? Então, agora, nos próximos dias, vocês vão receber o que são, né, as meninas que estão chegando, o que são as horas complementares, como é que vocês, o que vale para horas complementares, tá bom? Mas, de forma geral, são os eventos, os projetos nos quais vocês conseguem se inserir, também ações do curso, às vezes trabalhar como monitor na disciplina de um professor, então são várias oportunidades, tá? Aqui tem algumas delas que eu coloquei, ó. Intercâmbio, isso é um grande diferencial que a Unijuí dá aos seus estudantes, porque a Unijuí tem convênios com inúmeras instituições estrangeiras. Então, por exemplo, vocês têm esse sonho de estudar fora do país, não percam, né? Por meio da Unijuí, vocês conseguem fazer. Então, eu vou organizar também, né? Quero levar essa sugestão ao NDE, que são os professores do curso, para trazer o escritório de relações internacionais para conversar com você sobre como fazer um intercâmbio, né? Como é que eu me organizo para isso? As bolsas. Então, quem tem interesse, bolsa de pesquisa, de extensão, os professores geralmente, né, têm editais abertos para alunos que querem participar dos projetos de pesquisa e extensão. Essas bolsas, elas são remuneradas, né? Só que, claro, o estudante precisa ter um tempo para dedicar a essas atividades. Geralmente são de 10 horas ou 20 horas. Para 10 horas, os bolsistas aqui da Unijuí, se não me engano, é R$200 e 20 horas é 400. É uma bolsa de auxílio ao estudo, né? Monitorias, que são atividades, né, junto com professores, auxiliando os professores naquele trimestre, em uma determinada disciplina que você já cursou e pode atuar como monitor. E para quem está no campus de Ijuí, mais perto aqui dessa região, que é da instituição, né, na sede, tem a possibilidade de participar do coral e também da companhia Cadage, que são dois que também, né, podem fazer com que vocês tenham descontos ou ganhar bolsa nos próprios cursos. Também o acesso a curso de idiomas, né, gurias? Curso de línguas. Então, nós temos uma plataforma de idiomas que vocês, mesmo à distância, podem fazer uso. Quem tiver interesse, fala comigo, que é a plataforma Altícia. E aqui, de forma física, nós temos o curso de inglês no campus, que é também um curso que sai bem mais em conta do que cursos fora da instituição. Então, todas são atividades iniciais para vocês conhecerem, e quem tiver interesse mais pontualmente, depois me chama, tá? Vocês têm o meu telefone, chamam que a gente explica. E aqui tem também, chamando atenção, principalmente para as gurias que já estão na metade do curso em diante, não deixar para pensar no TCC ao final do curso. Vocês têm 3 TCCs, o 1, o 2 e o 3. Vocês precisam já ir conversando, prestando atenção em temáticas que chamam a atenção de vocês nos estudos e ir dialogando com os professores, quem já está mais avançado, para ir pensando no TCC, tá bem? Aqui, da parte da atuação profissional, acho que eu vou passar bem rápido e deixar depois a Prof. Marta e a Prof. Eulália falando com vocês sobre isso, né? Aqui mais o que foi organizado, né? O mercado de trabalho do pedagogo, que é um dos mais plurais, tanto por conta da docência em escolas da educação básica, né? Na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, também no médio, modalidade normal. Ainda pode atuar em gestão, né, como coordenador, orientador, diretor. Também pode fazer atuação
nas escolas, né, além delas em vários contextos, isso eu acho que depois vale muito conversar com a Prof. Lala e a Prof. Marta, porque são muitos os contextos no qual o educador pode atuar, né, como hospitais, no contexto empresarial, organizacional, em ONGs, né, órgãos públicos. Então, são várias as possibilidades, né, em editoras, assessorias, empresas, bibliotecas, brinquedotecas, espaços recreativos, então tem muita atuação. Tá? Eu vou passar essa parte, mas lembrem de retomar depois, Lala, Marta, retomar com as meninas. Eu só vou ir até o final por conta do horário. E os diferenciais, então, gurias, dos cursos de licenciatura, né? Hoje, que nós gostaríamos também de trazer para vocês, a alta empregabilidade cada vez tem sido maior, né? Então, isso é um fator importante no momento da escolha profissional. Não adianta a gente fazer, às vezes, uma escolha profissional que é muito buscada por outros, o que gera baixa empregabilidade. Então, é interessante a gente ver uma escolha profissional que talvez aparentemente não esteja sendo requisitada, como é o caso hoje da profissão professor, porém isso gerou uma alta empregabilidade e que provavelmente vai gerar também um aumento constante na remuneração pela lei, né, da própria oferta e procura. Então, o fato de que é uma carreira com estabilidade profissional, então há muitas profissões que não nos dão estabilidade, a profissão professor é uma das que dá. Nós temos também um campo profissional que é amplo, né? E o fato de que vocês, isso vocês já estão sentindo, conseguem atuar na área antes mesmo de concluir o curso. E além disso, o fato de que a profissão sempre tem, né, nas diferentes dimensões, um plano de carreira. Então, são algumas profissões basilares na sociedade, né, e que traz plano de carreira. O que isso significa? Que vocês podem crescer na carreira profissional de vocês não vão ficar sempre estagnados, né? O fato de que, uma vez concluído o curso de pedagogia, vocês têm a opção de fazer em menos de 2 anos uma segunda formação, isso por conta das diretrizes curriculares de formação de professores. Então, por exemplo, eu estou graduado em pedagogia, agora eu quero fazer história. Em menos de 2 anos, buscando um curso de segunda licenciatura, vocês conseguem. E, então, como eu falava, a tendência que tem sido constante, nós já temos aqui na região salários, né, bem interessantes na região aqui de Juí, e se vocês fizerem uma pesquisa, a remuneração do professor, ela não é ruim como o senso comum nos põe crer, bem pelo contrário, é igual ou superior a muitas profissões, então que às vezes, né, aparentemente parece que ganham mais. Então vale a pena pesquisar. Ok, meninas? Então, qualquer dúvida que vocês têm o meu contato, vocês também podem entrar em contato com o Núcleo de Suporte ao Curso, né, aqui da Humanidades e Educação, com a Poliana e a Bruna, ou, como eu disse, na CAE, com a Clarice, a Nídia e a Vanessa, nossa tutora, tá bom? Eu paro aqui agora, desculpem, né, acabei atropelando, assim, um pouquinho, né, mas para também dar conta desses pontos que julgamos importantes para tanto quem já está, quanto quem está chegando. Eu vou fazer o seguinte agora, eu acho que eu passo para os colegas que precisarem dela depois, e aí vocês ficam também mais à vontade para fazerem as dúvidas de vocês.